Bom dia, tudo bem? Nós vamos falar agora sobre a apostila 2, capítulo número 3. Nós vamos falar sobre a propagação do calor. E quando nós vamos falar sobre a propagação do calor, nós vamos abordar vários conceitos que nós já trabalhamos até aqui. Em calor e temperatura e tudo mais. Mas o que vai remeter a gente a esse capítulo? Vamos pensar assim, ó. Quantos de nós já nos pegamos querendo comer alguma coisa, fomos lá e abrimos a geladeira? Aí abre a geladeira e fica lá horas pensando o que tem de bom, o que vai dar para eu comer hoje, hein? O que será que vai ter legal hoje? Aí tem que pensar em duas situações. Quando eu abro a geladeira, eu estou fazendo com que saia da rotina dela, que essa temperatura dela, ela vai começar a se aquecer, porque ela está liberando aquela temperatura baixa que ela tem ali, para resfriar o ambiente, e ela está evaporando porque ela está saindo para o ambiente, ou seja, o motor dela está sendo ativado para começar a trabalhar mais ainda, ou seja, ela vai aquecer a geladeira, e com isso ela está consumindo muito mais energia. Então, hashtag, já vai para a geladeira, já saiba o que você vai pegar. Não fica muito tempo com a geladeira aberta, porque senão você está gastando. E aí seus pais vai estrangular vocês, porque vocês estão aumentando. Isso gera um aumento do consumo da energia. E ela, conforme o motor vai trabalhando, quanto mais a porta está aberta. Tanto que nós temos algumas geladeiras que são super modernas, quando dá o tempo necessário, ela automaticamente começa a apitar. Porque significa que já deu tempo útil para que ela estivesse aberta, tá bom? Essa é uma das prerrogativas, tá? Nós temos que pensar que nas formas de propagação do calor, esse calor em si, ele é o fluxo de energia, né, térmica, e ele se propaga de maneira espontânea, né, dos locais de maior temperatura para outros de menor temperatura. Isso acontece essa propagação desse calor, ela pode ocorrer de três maneiras, e nós vamos discutir cada uma delas: a condução térmica, a convecção térmica e a irradiação, ok? Então vamos lá, nós vamos falar sobre a condução térmica. E olha que eu trouxe para vocês uma panela. Se nós temos que pensar na panela, nós temos que pensar que a maior parte delas, elas são realizadas de metal. Deu para entender? São de metal. E os cabos, eles são materiais mais sólidos, né? E geralmente esses materiais sólidos, ele é feito de metal mesmo, né? Mas a gente pode observar que esse revestimento, ou ele é plástico, ou ele é de madeira, né? Por quê? Ao ato de eu colocar essa panela no fogo, ao aquecer aqui, então aqui neste local, nesse fundo que é de metal, eu vou observar que vai haver uma interação entre as moléculas. Ou seja, então essa temperatura ela vai se agitar. Ou seja, essas moléculas vão se agitar. Quando as moléculas se agitam, elas automaticamente acabam ampliando esse calor que está aqui presente. E automaticamente esse calor ele se transfere ou para a tampa, que é o recipiente onde a gente segura, e também para o cabo. Então, se for uma temperatura muito elevada, vai chegar em um momento que você vai sentir que o cabo, mesmo sendo de madeira ou de plástico, ele vai estar muito quente, tá? Pode ser perigoso? Pode, se você estiver em alta temperatura e demorar muito tempo para isso. Então, essa é uma característica, e para esse fenômeno que a gente chama do agito das moléculas, das partículas, e fazem, no caso, quando o fato dela se agitar, significa que ela está aumentando a temperatura. Para esse fenômeno, a gente determina, né, a gente chama, por natureza, de condução térmica, tá? É essa realidade aí, tá? É quando ele sai dessa temperatura, ela acaba irradiando e vai chegar o momento que ela vai chegar ou na tampa ou no cabo da panela em si, tá bom? Uma coisa bacana para a gente citar também, por exemplo, se eu tenho uma panela de chá quente, um bule quente, né, com chá, café, ele está muito quente. Se você pegar uma colher de metal e você for mexer, você vai observar que vai chegar uma hora que você não vai conseguir segurar mais essa colher. Por quê? Porque ela transfere o calor muito rapidamente.
Isso já não vai acontecer se você estiver com uma colher de plástico ou de madeira. Ela vai demorar muito mais tempo. Isso tem muito a ver com a dissipação, né? A interação entre as moléculas. Então, nos metais, esse calor... Desculpa. Nos metais, esse calor, ele acontece porque as partículas elas estão muito unidas. Elas estão muito próximas umas às outras. No plástico e na madeira, a gente percebe que essa propriedade está um pouquinho mais afastada. Então isso, querido ou não, ele é um facilitador, né, para que haja interação entre essas moléculas de uma maneira geral. Tá? Então esse modelo de condução, então essa propriedade é caracterizada por ser uma condução térmica em questão. Tá? E a gente consegue ver bem lá no exemplo do caderno bonitinho para vocês poderem ver. Então, quanto mais próximo do metal ela for, mais unidas estão essas partículas. Por isso ela tende a aumentar essa temperatura muito mais rapidamente. Quanto mais afastado, plástico, madeira, então a gente consegue observar que há uma bela de uma distinção aí presente. Tá bom? Tudo bem? Nós temos que pensar que os materiais que conduzem o calor rapidamente, eles são denominados de condutores térmicos. Já os materiais, eles são ótimos condutores de calor. Materiais como madeira, gelo, né? O plástico, o vidro, a cortiça, né? E o ar são maus condutores do calor. Com isso, eles são chamados de isolantes térmicos. Essa classificação ela permite a nós entendermos, né, o porquê quando tocamos um objeto de metal e um de madeira, ambos a temperatura ambiente, o metal parece estar mais frio, como o metal, né, estar como um bom condutor térmico, ele parece rapidamente o calor em questão, né, da sua mão resfriando ele, né? A grandeza física que mede essa eficiência na propagação do calor entre os materiais é chamada de condutividade, tá, térmica. E os materiais condutores têm alta condutividade térmica, são os isolantes, com baixa condutividade térmica, tá bom? Um exemplo bem bacana para nós citarmos aí é a gordura sobre a pele de animais, né, que vivem nas regiões polares, né, onde o frio é muito intenso e elas têm que viver por alguns meses aí, né, em baixa temperatura. Então a gordura que elas apresentam no corpo é muito grande. Então elas têm um período para conseguir se alimentar, obter uma reserva alimentar, porque a partir dali ela não vai conseguir se alimentar quando tiver uma queda, porque vai tudo congelar, né? E aí nessas regiões polares nós temos a morsa, né? A morsa aí, ela atua como isolante térmico, porque ela ajuda a diminuir a perda do calor para o ambiente, tá? É uma outra característica que nós vamos ter presente. Nós temos que pensar na convecção térmica. Então nós temos que pensar que nos líquidos e nos gases, o calor ele pode se propagar por convecção. Ou seja, é um processo de transferência de calor no qual ocorre esse deslocamento de matéria de uma região para outra. Ok? A gente pode citar, por exemplo, como exemplo, a chaleira da água, né? Que sobre a chama de um fogão. Quanto mais próxima essa água estiver lá no fundo, né, da chaleira, ela é aquecida, mais rápido ela tende a se expandir, ou seja, ela se torna menos densa, né, menos densa que a água fria imediatamente acima dela. E aí essa porção de água menos densa e mais quente, ela tende a subir em relação à porção mais densa. E a mais fria, que passa para o fundo da chaleira, ocorre assim por diante, ou seja, até elas igualarem a temperatura e começar o processo de evaporação rapidamente, tá? Com o deslocamento, eles acabam formando correntes no interior do líquido, que a gente chama de correntes de convecção, ou correntes térmicas, né? Esse processo também pode ocorrer com outros líquidos e com outros gases, tá? As correntes de convecção no ar, elas são importantes, né? Mas, como por exemplo, para algumas aves e aviões, né? Planadores que aproveitam as correntes ascendentes de ar quente e permanecem voando por horas.
o ar próximo ao solo ele se aquece e aí fica menos denso, né? E então é empurrando as aves e os planadores em questão, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a irradiação, tá? Na irradiação a gente tem que pensar que a energia radiante que é emitida pelo Sol, ela viaja cerca de 150 milhões de quilômetros e para poder aquecer a Terra. Mas esse calor ele não chega por condução e muito menos por convecção, mas ele chega por uma propagação de energia denominada de irradiação, tá? Essa irradiação é a propagação de calor por meio de ondas eletromagnéticas, né? Pois, além de ser uma forma de transporte de energia que não depende de um meio material, né? Mas ela pode, de alguma maneira, se propagar no vácuo, né? Todos os corpos, eles têm a capacidade de emitir, né, por exemplo, a radiação infravermelha. Um tipo de irradiação, né, um tipo de radiação eletromagnética que apresenta efeitos térmicos mais intensos, mas ela é percebida pela maioria dos seres vivos na forma de propagação de calor. Principalmente por meio de radiação que sentimos o calor, tá? De uma vela ou de uma lâmpada. A intensidade da radiação infravermelha ela é emitida pelos corpos e é tanto maior quanto maior for a temperatura do corpo emissor, tá? As superfícies escuras elas absorvem e emitem maior quantidade de radiação que as superfícies claras e brilhantes. Certos animais, como algumas espécies de serpentes, eles têm órgãos sensoriais que detectam a radiação infravermelha, o que lhes permite localizar potenciais presas ou predadores, né? Por isso que elas são rastejantes e com muito mais facilidade elas conseguem adentrar, chegar em outros locais que nós não conseguiríamos de uma forma geral. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Aí, pessoal, nós temos dois textos. O texto 1 que fala sobre a inovação em mapas das ilhas de calor, né? E aí nós temos também o efeito da ilha de calor e maior nas cidades organizadas. Então são textos que servem de apoio e que nos remetem a um processo de reflexão, o quanto é importante nós termos aí algumas responsabilidades, algumas corresponsabilidades de forma de atuação em meio ambiente, como nós contribuímos para isso também, tá? Então isso é muito importante. Então o nosso capítulo 3, por hoje, ele se encerra. Espero que vocês tenham entendido a nossa explicação de hoje, tá bom? Abraços para todos.